Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Desde março, né, que a gente vem acompanhando a evolução desse quadro estranho, né, que nós estamos passando, né, não é verdade? E desde março a gente vem acompanhando uma parte da comunidade científica muito atenta no comportamento, né? O Em Guarda já ouviu alguns especialistas, porque de fato essa quarentena mexeu muito e acredito, né, tem sequelas pela frente aí. O que foi, né, o que está sendo ficar no isolamento, como isso tem impactado no nosso dia a dia, como isso pode vir a causar, inclusive, né, principalmente nessa retomada, né, do pós-isolamento, as coisas voltando ao normal. Então, a Em Guarda recebe mais um grande especialista, faz um trabalho muito forte nessa área comportamental, e vai nos orientar e dar mais uma aula de como é que nós devemos atentar para esse momento delicado, né? Ainda delicado. O Em Guarda traz o psicólogo Ricardo Bezerra. Bem-vindo, Ricardo. Por favor. Bom, Márcio. Tudo bem, Ricardo? No início eu falei sobre todo esse processo que a gente passou, né, e tal. E estamos passando, né, Ricardo? E você, como da área do comportamento, né? Acredito que você e seus colegas têm tido muito trabalho, né? Bom, Márcio, diante do cenário de pandemia, as demandas da população realmente aumentaram em relação ao estresse. As pessoas tendem a desenvolver isso pelo fato de estar em casa, estar em casa em home office. E em home office você tem não só a demanda do trabalho, como você tem a demanda da casa, né? Você imagina as mães que estão em casa com seus filhos e ao mesmo tempo em home office. Então... E um trabalho que foi muito para home office durante o período de pandemia é o telemarketing, onde você está em casa com seu filho, não pode ter o barulho em casa que uma criança geralmente faz. Isso. E mais a pressão de uma ligação de outras pessoas que estão em pandemia também, né? Que não, aí foi um choque, né? Um encontro já... choque, né? É verdade. Nós tivemos que nos adaptar, mas foi uma dificuldade, viu? Sim. E aí pensando, né, nesses conflitos que a gente está tendo, né? E por estar no mês de setembro, setembro tem várias comemorações, né? Comemorações não, várias lutas. Setembro é um mês bem grifado no calendário. Sim, né? a gente já começa setembro com a proclamação da independência, né? Que nada mais, nada menos foi uma luta do Brasil para deixar de ser colônia de Portugal, para que tenha a sua independência, como gerar essa autonomia e tudo mais. E não é diferente dentro das datas que nós temos em setembro, né? Setembro a gente tem, logo após o dia 7, a gente tem dia 10, que a gente comemora a luta a favor da vida, né? Para a gente preservar a vida. Que é a luta contra o suicídio. Um tema forte, não é isso? Sim. E além disso, a gente fala no dia 10 também, que é o Dia Nacional da Libras, né? Que é a segunda língua brasileira. E aí, no mês de setembro, se comemora o mês de prevenção ao suicídio, o mês da comunidade surda, porque dia 26 a gente também comemora esse dia nacionalmente, que é o dia da comunidade surda. E dia 30 a gente comemora também o Dia Internacional da Comunidade Surda. Só que aí, entre esse espaço, nós temos o dia 21, onde é o dia da luta da pessoa com deficiência. Que esse é o público que eu atuo de frente, como psicólogo e educador. Mas vamos falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, né, que a gente iniciou. O Setembro Amarelo, ele está arraigado à luta contra o suicídio. E o suicida, ele sofre muito preconceito pelo fato de tirar a própria vida. As pessoas falam, o suicida é um fraco. Ele não soube lidar com a própria dor, foi frescura, porque antes do suicídio, ele passa por ele dá pistas, né?
ele tem a bipolaridade, ele tem o álcool, que é muito comum. As pessoas, o álcool, o consumo de drogas e a automutilação. E aí a gente se pergunta, né, muitas vezes, a pessoa que tem esse comportamento suicida, né, as pessoas, a gente tem que lidar, a maneira correta de falar é comportamento suicida. A pessoa que tem esse comportamento suicida, ela não se suicida de uma hora para outra. Ela vem dando pistas. Então você está me dizendo que é um processo que começa lá atrás, que a pessoa já vem fazendo essa semeadura, digamos assim. Sim, por exemplo, quando alguém fala, eu não tenho vontade de viver, gostaria de fechar os olhos e não abrir mais, vai se isolando gradativamente, gradualmente. Vamos sair, Márcio? Não estou afim hoje. Márcio, vou na sua casa hoje? Não estou legal para receber alguém. Márcio, vem na minha casa. Também não estou bem. Ou quando você vai na casa dessa pessoa, e aí tem outras pessoas, essa pessoa tende a se isolar no quarto, ela vai se afastando aos poucos, tem essa introspecção, é muito comum. Isso você está me contando, então falou muito comum, você já respondeu antes de eu perguntar. Então, é uma situação que vocês lidam, assim, imagino eu, com frequência, né? Sim, com frequência, até porque agora, diante da pandemia, tem muita gente que tem procurado um psicólogo. A demanda pelo serviço aumentou muito, mesmo de maneira online. A gente tem, por exemplo, a gente tem muito serviço de atendimento online, que assim, você faz um atendimento de 40 minutos, de 30 minutos, e já entra em outro, porque a demanda está muito grande. As pessoas que estão em casa, elas estão realmente precisando dessa ajuda. E assim, procurem um profissional. Na situação de suicida, o atendimento não é só com o psicólogo, ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico, de uma intervenção medicamentosa. Porque assim, o suicida, ele vive uma situação ambivalente, né? Que é aquela, eu quero viver, mas qual que é a maneira que eu tenho, como é que eu vivo com essa dor? Então, eu tiro a minha vida para acabar com a dor. Porque para resolver uma situação. Para resolver o problema, por exemplo. A pessoa que se mutila, né, que corta os braços, arranca o próprio cabelo, rói a unha o tempo inteiro, tudo bem que roer a unha está muito relacionado à ansiedade, mas a pessoa que puxa o próprio cabelo e vai se automutilando, é porque ela não consegue viver com a dor emocional e a dor física. Junto-se a isso, o isolamento dentro do isolamento, né? Porque já estamos isolados, isolamento. Né? E assim, e ainda tem pessoas que se isolaram dentro de suas próprias casas, dentro desse isolamento. Isso. Porque assim, e essa ideia de não poder se relacionar fora também me traz um conflito. Como que eu lido com esse conflito? Né? E aí, procurar um terapeuta, a família acolher, porque assim, quando a gente entende isso, a gente tende a julgar a dor do outro, né? Ô, Ricardo, no seu atendimento lá, você falou de família, a participação de família procurando ajuda, não por conta de alguns dos entes dela que estão lá, das pessoas da família. Tem isso de pai e mãe procurando você por causa do filho, do irmão, eu imagino que quem está isolado nesse quadro, ele não vai pegar a internet lá e vai procurar ajuda. Um terapeuta, né? Então, a procura geralmente vem sempre de um familiar. O familiar começa a perceber, o meu filho começou a se isolar, Ricardo, eu notei que o meu filho está se cortando, ou não tem vontade de participar das coisas, não se sente apto a participar das coisas, não se sente digno, porque as pessoas também têm muito disso, de olhar assim, eu não me sinto pertencente a um grupo, não me sinto pertencente àquilo, não me pertenço a lugar nenhum. E essa frustração, como é que ele lida? Como que a gente acolhe isso? O segredo para ter esse contato, o primeiro é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro,
não mensurar a dor do outro, porque assim, a minha dor é diferente da tua. Eu vivo essa dor de maneira diferente. E é muito importante a gente ter isso quando a gente for tocar o outro, né? Para que essa dor não seja banalizada e sim que a gente faça o atendimento correto. Correto é... Você está me contando, você está me dizendo que não existe um olhar genérico, né? Não. É Você bem- precisa olhar de fato para o outro e falar assim, vou te acolher, você que não é terapeuta, acolha esse outro e busque entendê-lo. Faça ele buscar um terapeuta, certo? A procura de um terapeuta é extremamente necessária. E aí esse terapeuta ele vai entender esse caso e falar, precisa de intervenção medicamentosa, vamos procurar um encaixe no psiquiatra. A rede básica de saúde, ela tem esse serviço de acolhimento. Primeiro você passa na rede básica, eles vão fazer esse filtro. Isso é bem informado para o pessoal, para a população, Ricardo? Esses serviços? Para falar a verdade, quando se trata de saúde mental, que assim, é saúde mental que a gente está falando, Isso. é sempre um tabu, né? Eu não estou doente, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. As pessoas têm esse tabu. Entendo. Então, às vezes a gente precisa do olhar do outro para falar assim, você precisa de ajuda. É uma situação que aí cabe à família, né, que está ali no dia a dia, muito mais agora nesse período desde março, né, que Sim. as famílias confinadas, digamos assim, né? Imagine quantos quadros ali, quantas situações, não é verdade? Eu fiquei sabendo, um dos casos que eu fiquei sabendo, uma família com 8 pessoas, né, dentro de casa, né? Sim, assim, quando você vai para um lugar onde o pessoal está em vulnerabilidade social, isso tende a ficar pior, porque você imagina, eu tenho 8 pessoas em casa convivendo ao mesmo tempo, pelo menos desses 8, eu acredito que a gente tem pelo menos 2 crianças, e essas crianças têm uma energia dentro de uma casa pequena. Sim. Como que ela gasta essa energia, como que ela tem atuado nesse momento de pandemia com essa criança, ela está com o celular na mão, e essa interação com o mundo que foi rompida, né? Como que a gente recupera isso? Essa é uma das sequelas que a gente vai ter pós-pandemia, né? Essa conexão com o mundo, as crianças que estão hoje fora das escolas, que assim, Então, eu como educador sou a favor que estejam nesse momento para a gente não ter maiores problemas, mas eu entendo também que quando retomar as aulas, a gente vai ter uma dificuldade para retomar esse aluno que hoje ele está no celular o tempo inteiro. Vamos dizer que os professores, os colegas educadores não precisaram de psicólogos, não? Sim, ou melhor, quem não precisa? Então, quem não precisa, é verdade, né? Coisa estúpida que eu falei. Todos nós precisamos. Mas imagine um educador, um professor que também está ali, ele também vai voltar, né? O professor ele está sofrendo pressão em casa também, porque assim, gravar aula não é nada fácil. Então. Você está de frente a uma câmera. Quantas vezes eu vejo professores que falam, né? Tipo, eu gravei uma aula, não deu certo, e aí gravei de novo, gravei a terceira, a quarta vez, e a primeira foi a melhor. Mas ele tem uma exigência de se cobrar porque ele tem que passar o melhor para o seu aluno. Então é uma cobrança. E ainda tem o olhar do outro que fala, o professor está em casa. Não, o professor está em casa, mas o trabalho dele é redobrado. E assim, é uma profissão que eu valorizo muito, que é o professor. E assim, nesse período de pandemia, ele também está atuando e ele é figura essencial na educação, na vida dessas crianças que estão em casa. Porque que estão em casa e às vezes a única conexão com o mundo externo é esse espaço com o professor. Imagino aí que, nossa, são quantas... A turma fala, no incêndio nós temos os bombeiros, né? Nessa época de pandemia, o pessoal exaltava muito a classe médica, que estava lá nos frontes né? Enfrentando a batalha bem no limite. Mas você fala dos professores, eu lembro de tantos outros profissionais que também foram e continuam sendo heróis nesse processo, não? Sim. Trabalhando no... A gente tem equipe médica, a gente tem o pessoal da limpeza dos hospitais, o pessoal que trabalha na rua, que está sempre fazendo a limpeza, porque assim, eles não pararam. Não pararam. E... Você não parou, não é isso, Ricardo? Não, eu não parei. Eu estive durante a pandemia atuando na saúde aqui do município. E assim, a gente se deu, naquele alvoroço, quando a pandemia realmente estava no alto,
a gente via as pessoas desesperadas, eu recebia ligações de pessoas as quais eu atendo em outro serviço, que estavam realmente restritas em casa, que não sabiam o que fazer mais. E dentro do meu serviço, que eu trabalho tanto na área, eu sou psicólogo, mas atuo na área da educação também. E desses professores também pedindo socorro, das famílias pedindo ajuda, porque não tinham como ter o filho em casa, porque teve gente que não parou, entendeu? Teve gente que, essa galera, por exemplo, da saúde mesmo, por exemplo, tem um técnico de enfermagem e enfermeiro que precisam que os filhos estejam em algum lugar. E tudo fechado, né? E tudo fechado, então teve tudo isso, essas pessoas nesse conflito. Assim, a pandemia, ela veio para nos ensinar muito, porque assim, a gente nunca viveu uma crise. Não. Assim, século XXI, qual foi a crise? A gente não teve uma crise impensável, como essa. Ninguém adivinhou, ninguém profetizou uma coisa dessa, viu? Então, as crises, elas vêm para nos ensinar, e assim, a gente cometeu muito erro e muitos acertos durante essa pandemia. E se culpar ou se cobrar faz parte, mas a gente tem que entender que cada um deu o melhor de si nesse momento. Nós vivemos, em século XXI, nós vivemos um drama de Idade Média, Sim, não é verdade? Exato. Bom, deixa eu perguntar, Ricardo, você falou de criança, rapaz, e aí eu digo, né? É uma área que você tem muito mais aproximação ou não? Então, eu atuei muito tempo na área de educação básica. Hoje eu atuo no público com deficiência. E assim, é um público, acho legal a gente entrar nesse assunto, até porque a gente fala do Setembro Verde. Que assim, quando a gente fala de criança, a gente também tem que pensar na criança com deficiência. E como que a gente pensa o Setembro Verde? O Setembro Verde é um momento onde a gente cobra por direitos, por políticas públicas, por direitos de participar, porque assim, eu atuo com o público com deficiência e eu entendo que a criança que está num processo de inclusão, tanto a criança deficiente física, sindrômica, que tenha um transtorno, ou a criança surda também, que a gente fala esse mês do direito da pessoa com surdez, ela tem o maior direito dela, e é esse direito que a gente precisa preservar. E é um público grande, Ricardo? É um público grande? Aqui em Osasco, no censo de 2002, nós tínhamos 40 mil deficientes. E assim, 2002. E a gente tem esse público porque a gente tem a ACD aqui. E quando a ACD veio para Osasco, todo esse público do país inteiro veio para cá para ter esse atendimento. Então, a gente tende a ter um número bem maior hoje. E aí, tratando de criança, a gente pode pensar que, assim, dentro da deficiência, não deficiência da surdez, a gente tem um tema que é muito importante e ele é universal para a criança, que é o brincar. O brincar permite essa criança viver com esse conflito. Por exemplo, a gente falou aqui do tabu do Setembro Amarelo, que é o suicídio, mas o suicídio é comum, está em alta entre crianças e adolescentes. É um índice importante. E como que essa criança lida com esse tabu? Porque a criança, quando ela vê essa situação, seja ela deficiente ou não, o brincar é a forma que ela tem de lidar com o conflito. Por exemplo, eu gosto muito de citar o Toy Story, né, que tem o Andy, que ele brinca com aqueles brinquedos dele e ele fantasia um universo totalmente diferente. E a criança precisa disso, porque o brincar permite, seja para a criança comum, para a criança deficiente, porque ela permite, por exemplo, que a criança surda, que ela possa pegar um microfone e fingir que está cantando, mesmo ciente que ela não é oralizada. E permite que a criança que tem um conflito, por exemplo, que viu os pais brigando e ela não viu a resolução desse conflito, que ela simule uma discussão entre esses pais e solucione esse conflito. Embora não tenha sido solucionado entre os pais, para ela buscou uma solução diante do brincar. Entendo. Quer dizer, você pega os conflitos que nós causamos, que a criança está vendo, e vai para o lado lúdico.
Sim, o lúdico é muito importante para a criança e no desenvolvimento dela é proporcionar à criança, hoje, numa era digital, um espaço onde ela possa ter acesso a gostos, cheiros, tatos, por exemplo, acesso ao frio, ao quente, à sujeira, é importante, porque assim, quanto que a gente se vê cerceado hoje? Quanto que a gente priva essa criança desse contato? Estou imaginando assim, uma criança numa casa, num ambiente familiar, ela tem os cuidados da família, mas acaba ficando bem restringida e, digamos, reprimida até por conta da falta de opções e de... Sim, hoje diante da pandemia, a criança que tem um espaço como verde em sua casa, ela conseguiu ter um espaço legal para circular na pandemia. Mas você imagina a criança que hoje mora numa casa de madeira, mora em comunidade, o espaço dela é aquele, ela não está restrita ali e o pouco que ela tem talvez seja um celular da mãe quando a mãe chega do trabalho, é a interação que ela tem com o mundo e a interação que ela tem com os jogos. Entendo. Mas eu penso na valorização do brincar no chão, do brinquedo, do criar. No seu trabalho, Ricardo, para eu ter visualizar, né, digamos assim, o seu trabalho, você está ali, recebe esse público e tem um espaço para essa interação. Para esse espaço, sim. A gente tem um espaço para psicomotricidade infantil, a gente tem um espaço tanto para adulto também, porque hoje, atualmente, eu estou tanto com o público infantil quanto com o público adulto. O público adulto, a gente busca maneiras de interação social. E aí, quando eu falo principalmente do público deficiente, que é o que eu atuo hoje, a gente pensa em interação social. O que a gente pensa? Em direito à cidade. Por quê? Você já foi no supermercado e viu uma criança com síndrome de Down, certo? Tem muita gente que vê uma criança não, um adulto com síndrome de Down. E aí a pessoa não pergunta para ele qual é o nome dele, pergunta para a mãe. Ele está invisível? Ou quantas vezes essa família o privou de estar em um outro espaço por conta desse olhar do outro? Entendo. Olha E aí a gente acredita nesse processo. Isso é uma situação corriqueira que nós causamos, é verdade? Sim, isso acontece. Assim, mas como que a gente acaba com isso, Márcio? A gente precisa estar presente. Porque a gente precisa eu costumo falar muito para as pessoas. Tem duas palavras que são intervir e interferir. Intervir é quando a gente vê algo errado aqui e a gente fala, ó, essa é a conduta certa. Certo? E assim, você sabe que essa intervenção vai funcionar. Mas muitas vezes você interve, mas a pessoa entendeu ali, mas às vezes tende a ter a mesma conduta outra vez. Continua naquilo. Isso. Mas na interferência, que vem de ferir, né? Você fere entre as partes. Que é ferir? Sim. Tá. Interferir, ferir entre as partes. E é quando eu falo da inclusão, a inclusão tem que vir ferindo mesmo. Para que as pessoas possam entender que naquele espaço onde a gente fez aquela ruptura, existe a inclusão. E eu não vou esquecer, hoje a gente vai ao supermercado e aí a gente vê aquele lacinho com um pose todo colorido. Ele quer dizer que assim, aquele espaço tem inclusão, ou aquela vaga, aquela fila é para a pessoa com deficiência, mas geralmente o símbolo está muito ligado ao autismo, porque a gente tem um cara que hoje, né, na mídia, que é o Marcos Mion, que representa o autismo. E ele não só interviu, ele interferiu, ele quis falar, ó, o autista precisa ter direito. Só que assim, eu tenho uma diversidade de deficiências que precisam ser vistas, que quando estão em um outro ambiente, às vezes a família tem um tabu de levar o filho por conta disso. Ou por exemplo, vou levar o meu filho a um parque, ele é um PC, paralisia cerebral. E como que as crianças vão reagir ao meu filho? Porque a criança não tem isso, mas os pais têm. Os pais. O preconceito não está na criança. Por isso que quando eu falo do brincar ser uma linguagem universal, porque a criança vai interagir, a criança quer estar por perto. A criança é criança independente da situação que ela está, né? Nós colocamos o... E assim, a gente não pode culpar as pessoas também por esse olhar, porque esse olhar já vem de muito tempo. Nós herdamos, né? Então, a ideia é que a gente vai incluindo, interferindo nessa sociedade e colocando essas pessoas
para serem participativas e protagonistas na mudança que nós queremos. Ah, Ricardo, é um assunto lá, longo, o pessoal da produção já está falando, Márcio, o tempo está acabando, bora na marca da Cal. Infelizmente, Ricardo, a gente está com o nosso tempo chegando. Onde a turma te encontra, onde o seu trabalho, você pode Bom, dizer? eu tenho a página @ritoterapia, que está no Facebook e no Instagram. Lá a gente faz uma live por semana, abordando temas como depressão. A gente falou sobre luta e morte a semana passada. Vamos ter live com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, abordando alguns temas importantes, ainda mais agora voltado para o Covid, pandemia, por exemplo. Existe um número que são de pessoas que estão tendo engasgos durante essa pandemia. Olha aí. E aí a gente vai receber uma fonoaudióloga nos Então, o próximos nome dias para estar isso. da rede social é Rito? Terapia. Ritoterapia, tudo junto, né? Tudo junto. Maravilha. Ricardo, pena nós não termos mais tempo, mas foi muito útil, uma aula que você deu pra gente. Muito obrigado, viu, Ricardo? Márcio, obrigado mesmo, cara. Legal. Agradeço a oportunidade. Pessoal de Guarda, saúde e paz. Obrigado. Legal.